Oi, amores, como é que vocês estão? Muito legal ter vocês aqui também comigo no YouTube. E hoje o tema que eu queria falar é como fortalecer, como ajudar a fortalecer o sistema imunológico do seu bebê. Mais uma vez eu quero deixar claro, essas informações são com base na minha experiência e são com base nas leituras, nas pesquisas, nas conversas e nos aprendizados que eu tive com os médicos que fazem parte da minha vida, seja com o médico da família ou com os pediatras que eu tive até hoje na vidinha do Léo. O primeiro deles, a primeira dica deles que eles me passaram seria o seguinte: não é uma... Na verdade, olha, eu vou falar isso, mas eu sei, é muito triste, porque eu sei que aqui no Brasil a nossa realidade, ela não dá essa opção para a grande maioria das mães. E isso, inclusive, é uma bandeira que eu tô tentando levantar de fazer o sistema mudar aqui no Brasil. Porque uma das principais coisas para a gente conseguir fortalecer o sistema imunológico dos bebês é o quê? Colocar ele na creche o mais tarde possível. Porque a gente sabe que quando o bebê tem 4 meses, 6 meses, ele ainda está em formação do sistema imunológico. Então, assim, você colocar ele numa creche em contato com milhares de outras crianças, é óbvio que ele vai ter mais facilidade de pegar um resfriadinho, né? Sei lá, aquelas doenças, mil doenças que tem aí que vem das escolinhas, que é mão, pé e boca, um monte de doença nova que não tinha na época quando era criança. Então, se você puder, né, colocar o seu filho, sei lá, a partir de 1 ano e meio, 1 ano e 8 ou 2 aninhos, pela minha experiência, eu acho que seria o ideal, porque aí já é uma fase que ele está realmente pedindo a socialização e o sisteminha dele já está um pouquinho mais forte para ele poder combater e entrar nessa guerrinha aí, né, nesse mundinho de vírus aí, onde ele vai estar em contato com milhares de crianças, né? Mas me deixa muito triste saber que aqui no nosso país a mulher não tem essa proteção e nem as crianças têm essa proteção, né, na saúde, porque 4 meses, gente, 6 meses já colocar o bebezinho na creche é muito triste, tanto para a criança quanto para a mãe, porque eu tenho certeza que a grande maioria das mães, se elas pudessem, elas não colocariam nessa hora. Unicamente porque o país não deixa outra opção e isso me entristece muito, porque, como vocês já sabem, já dividi com vocês aqui alguns vídeos. Eu tive uma experiência no exterior, morei na Irlanda, morei no Luxemburgo, né? E esse tempo na Europa me fez perceber a grande diferença, que um dos pontos positivos que eles possuem lá é esse, gente, a licença maternidade. Que em alguns países ela se estende por 1 ano ou até mais, até 3 anos, com as suas regras, obviamente, mas com o emprego garantido da mulher. Porque eles já entendem, eles já têm essa consciência da importância que é da mãe, a presença da mãe com a criança nesse período, né, nesse início. A segunda dica muito importante também que eu aprendi foi o que, gente? Foi o brincar ao ar livre. Esse contato com a natureza, esse contato seja com a água, com a lama, com as pedrinhas, com a folha, com a pracinha, com a árvore, né? Esse brincar livremente. E isso é uma coisa assim que me alegra muito, porque o Léo, ele ama brincar na área externa com a natureza. É a brincadeira favorita dele, digamos assim. Ele acorda de manhã já falando rua, rua, porque ele é muito familiarizado, né, com esse ambiente externo. Ele adora coletar pedrinhas, vocês já viram vários vídeos e posts, né, que ele é uma criança realmente que curte muito esse brincar livre, e isso é muito saudável, né? Isso ajuda o sistema imunológico deles, sem dúvida, né? Estar em contato com a natureza, e sem contar na exposição do sol, né? Na vitamina D, que a gente sabe, né? Que ajuda, né? Que combate... enfim, que é extremamente essencial para nós, né? A exposição ao sol, a vitamina D para o nosso organismo, e sem dúvidas também ajuda no fortalecimento do sistema imunológico. Então, e é óbvio que não precisa, né? Você ficar o dia inteiro colocando filtro solar na criança, gente, né? A gente sabe que tem momentos que a gente pode, que é a parte do período da manhã, né, quando o sol é um pouco mais fraco, ainda até as 10 horas, depois na parte da tarde, após as 16 horas, então são momentos muito saudáveis para as crianças estarem expostas ao sol, sem toda essa química de filtro solar, que é muito o que a gente usa esse processo aqui com o Léo, é muito esses momentos que a gente aproveita bastante essa exposição do sol no Léo, que é muito saudável, eu acredito, nesses momentos. Gente, terceira dica e super importante, qual é que é? A alimentação, né, gente?
Não preciso nem dizer que é super importante a gente oferecer legumes, frutas, enfim, uma variedade de alimentos frescos, dê preferência para os alimentos preparados em casa, obviamente. Se você puder, que sejam os orgânicos, né? A gente sabe, os alimentos fresquinhos, eles sem dúvidas, eles vão ajudar o seu bebê a ter um sistema imunológico forte, fortalecido. E é óbvio, gente, evitar o quê? O grande vilão da história, né? Que é um grande vilão, assim, em quase tudo. Não só quando criança, mas na vida adulta também, que é o açúcar, né? Que ele realmente, ele não ajuda, pelo contrário, ele vai contra esse fortalecimento do nosso sistema imunológico, né? Então, assim, ele prejudica, na verdade, foi o que eu aprendi. Então, assim, açúcar, se você puder evitar ao máximo, gente, tente evitar. E principalmente no bebê, que tá começando, que é um livrinho, uma página em branco, novinha para você escrever, ele não conhece, então tente muito. Eu sou super a favor da gente evitar o açúcar, né? Sem dúvidas. Então, quer ter o sistema imunológico fortalecido do bebê? Alimentação super saudável, fresquinha, orgânico, se possível, sem açúcar. E alimentos preparados em casa. Evitar o que? Sucos processados, né? Onde você quebra todas as fibras, né? Os nutrientes. Então, tentar oferecer a própria fruta ou, sei lá, uma água de coco, né? Uma bebida mais natural e sem que seja suco e muito menos suco com açúcar, gente. Então, isso não vale. Se você quiser realmente ter um bebezinho fortinho, sem alergia, essa é uma das coisas, a alimentação. Tem que prestar muita atenção, amores. Falando ainda da alimentação, dentro da alimentação a gente tem os óleos, que são os óleos saudáveis, que a gente fala do quê? Azeite, óleo de gergelim, de linhaça, do peixe em si, que traz o ômega 3, né, que é muito importante, né, então o peixe que é rico, né, em ômega 3 e que ele ajuda, assim, no fortalecimento do nosso sistema imunológico e principalmente no desenvolvimento do sistema neurológico, né, então peixinho, top, 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 vamos servir para as nossas crianças, tentar evitar óleo vegetal, ao invés dele usar o óleo de azeite, um óleo mais saudável, né, de gergelim, que aí assim a gente vai estar contribuindo para o sisteminha imunológico estar fortalecido. Outra coisa que a gente precisa falar também nessa questão de sistema, de fortalecer o sistema imunológico, é proteger os pulmões, né, gente, dos nossos bebês. Então, tentar evitar estar próximo de cigarro, né, então pais que fumam, né, o ideal é que você fume assim, mas bem longe do seu filho, porque a gente tem que preservá-los, né? Porque depois vem uma série de doencinhas com ites, bronquites, né? E doenças talvez até mais graves. Então, mesmo que você fume na varanda, a criança, né? Tá ali inalando aquele cheiro de uma forma ou de outra. Então, cigarro não é nada saudável, a gente sabe. Então, principalmente para as crianças, para os bebês, quando a gente está falando dessa fase aí de bebês, né? Então, a gente precisa preservar os pulmões. Isso também tem a ver com a poluição, é óbvio, nós que nascemos, que somos, eu, por exemplo, nasci em cidade grande, São Paulo, é muito complicado, a gente sabe disso, mas se a gente puder, né, deixar a criança mais próximo de um ar mais puro, próximo da natureza, isso, sem dúvidas, também vai ajudar a preservar o pulmãozinho, né, das nossas crianças, né, dos bebês. Outra dica é o quê? Tem a sujeira boa, tá, gente? Tem sujeira boa, sim, e tem a sujeira ruim. Sujeira ruim, um exemplo que eu poderia dar seria o quê? Uma pessoa que está gripada, né? Então, é muito interessante que ela lave sempre as mãos para ela não passar essa infecção para a criança, para o bebê. Então, tá sempre ali lavando as mãos. Essa é um exemplo de sujeira ruim, digamos assim. Sujeira boa que me vem na cabeça é o quê, gente? É o contato com a natureza, é o contato com os animais, né? Então, esse tipo de sujeira, na verdade, pelo que eu aprendi, ela ajuda, na verdade, no fortalecimento do sistema imunológico da criança. Então, nada de ficar se preocupando, que tá brincando na terra, sabe? Que, sei lá, brincou ali perto do animal e tudo mais. Gente, isso é muito saudável. Tem que deixar acontecer, tem que deixar rolar. E é muito engraçado, né? Porque eu acho que eu provavelmente, não sei, minha mãe deve confirmar, eu era uma bebezinha talvez mais Nutella, mais fresquinha, sabe? Olhava assim, talvez pra lama e não ia querer colocar a mão. E o Léo já é o contrário, o Léo é super raiz, super roots. Ele adora uma bagunça na lama, na grama, na pedra. Vocês já viram várias fotos dele aí, né? Que, enfim, a roupinha dele não dura assim 2 horas, a gente tá toda suja.
E eu deixo mesmo. Eu tenho uma irmã que, inclusive, que ela é crica e ela até me critica. Ela fala, Vivi, como assim? Você deixa ele brincar com essa roupa? Tipo, tem a roupa do barro, a roupa não sei o quê. E eu sou bem desencanada nesse sentido. Então, o Léo brinca mesmo com a roupa que ele tá ali mesmo. E brinca de ficar sujo mesmo, bastante. E isso é muito saudável, né? E eu não tenho dúvidas que ajuda no sistema imunológico dele, no fortalecimento. Porque ele... Léo, acho que teve um resfriadinho, gente, e muito leve, que durou assim 2 dias. Não tem uma alergia, não tem nada, não tem asma, não tem rinite, não tem nada. Então, não tenho dúvidas que essa sujeira boa que a gente tá falando da natureza e do contato com o animal, ela é ótima, ela ajuda bastante. Outra coisa, minha última dica, talvez, que me vem à cabeça é o sono, que é muito importante, porque o sono, um bom sono, né, a qualidade do sono, uma boa noite bem dormida, ela nos renova, né, então ela fortalece, ela nos dá a capacidade do nosso organismo combater, seja o que for, um vírus, né, infecções e tudo mais. Então, essa geraçãozinha de criança que fica muito na frente da televisão, que já tem o iPad ali com seus 1 aninho e meio, 2 anos, gente, isso não é legal, porque ela vai ter dificuldade para dormir, sem dúvidas, né, vai acordar talvez porque a cabecinha dela, quando é pequenininha, tá processando tudo aquilo de imagem, né, então, assim, faz parte também, tá? Se você for pensar no fortalecimento, pelo menos no meu ver, no meu ponto de vista, esse não uso, né? Ou se usar assim muito controlado, pouquíssimo tempo, ok, ainda possa ser saudável, mas tenha consciência de que quando ele tá ali na televisão ou no iPad, sei lá o que, ele pode ter o soninho dele prejudicado e automaticamente impactar no sistema imunológico dele, deixando talvez ele mais enfraquecido porque ele não tá tendo uma boa noite de sono, uma boa qualidade para realmente deixar o corpinho dele forte, para ele combater, né? Seja o que for, como eu já falei, vírus ou infecções e tudo mais. Então tem que ter essa consciência, gente. Oferecer esses eletrônicos muito cedo para as crianças aí, ó, pode ter essas suas consequências. E uma delas é essa, né? Impactar, na verdade, no enfraquecimento, né? Na verdade, ajudar a enfraquecer o sistema imunológico do seu filho. Então, vale se ligar. Então é isso, galera. Vou escrever aqui para você todas as dicas para vocês saberem e espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha experiência, como eu falei, é como eu venho conduzindo, né, com o Léo e graças a Deus até hoje, até agora, é lógico que é um período curto, 2 anos e 2 meses, mas com muito sucesso, porque ele realmente é uma criança super saudável e eu tenho certeza que é por causa dessa atenção, dessa consciência que nós tivemos nesses pontos que, para mim, até hoje foram muito importantes. Espero que eu tenha ajudado vocês, amores. Mamães, papais, se quiserem, dividam aqui comigo o que mais, o que faltou, o que vocês acham que é importante aí no fortalecimento e como tem sido a sua experiência em relação a esse tema do fortalecimento do sistema imunológico do bebê, tá bom? Grande beijo para vocês e a gente se vê por aqui no YouTube. Tchau, tchau!